lá. Paizinho Santo, Pai querido, nós te louvamos, nós te engrandecemos, porque o Senhor é nosso Deus, o Senhor é nosso Pai. E mais uma vez, Pai, nós estamos adiante da Tua presença, já na manhã desse dia ainda, para te agradecer por tudo quanto o Senhor tem feito por nós, pela vida, pela paz, pela saúde, alegria, de podermos estar na Tua presença. Abençoa meus irmãos que estão na rádio, pela rádio, os meus irmãos que estão pelo Face, e aqueles que vão ouvir, Pai, ainda através do YouTube, bem, abençoa cada um deles. Fala conosco, Pai, segundo a Tua vontade, que o Teu Espírito Santo seja o nosso mestre mais uma vez, pois nós dependemos do Senhor. Te damos graças por tudo e o fazemos em o nome de Jesus, Teu Filho amado, que vive e reina para sempre. Amém, amém e glória a Deus. Muito bem, vamos lá então. Nós vamos trazer aqui essa parte do estudo bíblico hoje, né, sobre, será que realmente existe semelhança entre a ovelha e o crente? É interessante que as ovelhas, elas têm uma característica, né? Elas têm uma característica bem semelhante à do humano. Porque elas são brincalhonas, elas ficam bravas, elas ficam perturbadas, né? Tudo isso é uma característica nossa. Porém, a ovelha humana tem umas coisas diferentes. Você não vai ver a ovelha animal pegar nenhuma característica de um outro animal. Não, você não vai ver. Mas você vai ver a ovelha a humana, né, que somos nós, pegarmos características de outros animais. Como que, por exemplo? Como o cavalo, né? Tem gente que dá mais coice do que outra coisa. Não tem? Tanto homem como mulher, que é grosso, que é grossa. É porque eu sou assim. Não tem? Tem. A falsidade é igual a cobra, não é? E aí por aí vai. Então nós olhamos bem para isso, nós vemos que nós temos que ter uma característica só, que é a da ovelha. Mas por que só a da ovelha? Nós vamos ver aqui, eu vou botar na tela, inclusive, a minha prima deve desfrutar bem, porque ela vê pelo computador, né? Então ela vê as imagens. Tudo que nós colocamos aqui, que nem agora, acabei de colocar, né? Quer dizer que a pessoa que está comigo pelo Facebook, ela só está vendo a mim e onde eu estou, o quarto que eu estou. Mas na rádio a pessoa vê onde o quarto que eu estou, mas vê atrás de mim, que eu ponho a projeção, e ela vê, na verdade, o que nós estamos falando, né? Então é bem interessante isso, porque o pessoal pode desfrutar também, não só ouvindo, vendo também o que estamos falando. Porque a oportunidade de você ver é algo bem interessante, porque você grava, apesar de que você está ouvindo. Mas se você vê, você grava. É o caso aqui. Está vendo lá atrás? Olha lá. Isso aqui é a rádio. Está vendo? O meu monitor da rádio. Então, quem está lá na rádio está vendo aquela tela branca atrás de mim, que é exatamente o que eu estou jogando daqui do meu laptop. Está vendo? E eu estou vendo que está tudo certinho aqui. Então nós vamos avançar. Tá bom? Ali está escrito assim, ó, que está grandão, né? Será que realmente existe semelhança entre a ovelha e o crente? Será que existe realmente esta semelhança entre a ovelha e o crente? Eu vou dizer uma coisa para vocês. A Bíblia, ela é específica. A palavra de Deus, ela é específica. Ela tem o propósito determinado já por Deus. Ok? E as falas da Bíblia, elas são reais, com objetivo, com propósito. A palavra de Deus não é que nem nós. A nossa fala, a nossa ideia,
o que pensamos, às vezes o que falamos, não é igual. Porque a palavra de Deus, ela é concisa, ela é objetiva. Nós falamos uma coisa hoje e amanhã falamos outra. A Bíblia não. Se você ler a Bíblia todo dia, ela está a mesma coisa, não vai mudar. Nós queremos mudar a palavra. Eu digo nós, no termos gerais. Porque eu não quero mudar a palavra. Porque ela é excelente da forma que ela é. Porque ela me diz como eu estou diante do meu Pai, Criador, Deus. Agora, vamos ver se realmente existe semelhança entre a ovelha, né, e o crente, que se diz ovelha de Deus, ovelha de Cristo. Vamos ver, tá bom? Tem duas fotos que eu botei ali. Uma foto é um bando de ovelhas, né? Uma manada de ovelhas. E embaixo, uma foto de embaixo, uma igreja, um púlpito, né? Aonde se vê muita gente. Só para você ter uma ideia, que é bem semelhante. Agora eu vou botar minha imagem aqui, para você poder seguir comigo. Então vamos lá. Vamos começar dizendo o seguinte. E isso é uma das coisas mais interessantes. Sabe por quê? Porque quando Jesus ele começou o seu ministério, ele foi muito específico. Jesus, o meu Senhor, o teu Senhor, o nosso Senhor, ele foi específico naquilo que ele veio fazer. Então, ele começou a expor, ele expunha o que ele veio fazer e de quem ele veio cuidar. Como assim? Vamos aqui. Quando Jesus começou o seu ministério, ele revelou um fato muito interessante. Você sabia disso? Não, Jesus revelou vários fatos, mas quando ele começou o ministério, eu não sei se você se lembra, né, que Jesus falava com os seus discípulos. Ele tentava mostrar de uma forma bem suave, uma forma fácil, uma forma ligeira, para eles entenderem qual era o propósito que Jesus estava na terra. Você entendeu? Porque eles queriam saber. Imagina num tempo onde se falava das leis de Deus. Imagina isso. Das leis do Pai, de Deus. E veio um outro homem dizendo que era o Filho de Deus. Então, ele mostrou muitas evidências de quem ele era. Mas não é fácil, hoje em dia, principalmente, não é fácil para nós, humanos, entendermos o mundo espiritual se nós não entrarmos no mundo espiritual de Deus. Simples. Todas aquelas pessoas que mexem com as trevas, que andam com o príncipe das trevas, eles entram no mundo deles. E aí ele se manifesta para eles. Você sabe disso. Você acha que o Criador de todas as coisas, porque ele não criou o diabo, ele criou Lúcifer, o anjo de luz, que se transformou por rebeldia no que se transformou. É diferente. Deus não criou o diabo. Não, ele não criou. Ele criou o anjo Lúcifer, que era o anjo de luz, era o chefe da música do céu, ele era espetacular, poderoso. Mas ele quis se transformar no que ele se transformou. Agora, se o Senhor Jesus sabia qual era o propósito, o que me chama a atenção é porque Jesus escolheu, na sua presciência, né? Ele já sabia como ia ser o ser humano. Ele já sabia.
Então, ele já sabia porque ele mesmo fez os animais. Jesus é o verbo, é a ação de Deus. Criou tudo. Então, entre os animais todos que ele criou, que Adão deu o nome, foi escolhido um animal dentre todos esses para serem característica do homem, do mundo, o homem mundo. Porque você não pensa que os que estão lá fora também não são ovelhas. Sim, são ovelhas. Hã? Sim. Ovelhas desgarradas. Ovelhas que não conhecem pastor. São como ovelhas selvagens. Se é que existe, né? Se é que existe. Porque ovelha não anda sozinha. Mas na mente do Pai, na mente do Senhor Jesus, é para que todos tenhamos uma semelhança de uma ovelha. E por quê? Porque você vai ver comigo aqui, ó, Jesus conversando com seus discípulos. Começou o ministério, ele sai, e em Mateus 9,36 ele vem e diz o seguinte: e Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles. Essa palavra compaixão deles, se pode explicar como um amor profundo, um amor excessivo, um amor de entrega. É o que Jesus sentiu. Para mudar a vida daquelas pessoas. Isso é compaixão. E é o que falta muitas vezes em nós, hoje, como ovelhas do Senhor. Porque isso que eu estou dizendo é desenvolvido pelo Espírito Santo. É um dom do Espírito Santo em nós. E muitas vezes nós não desenvolvemos isso. Mas Jesus, sendo que ele era o Cordeiro de Deus, que é uma ovelhinha, um macho, né, novinho, cordeirinho, ele tinha isso. Ele já tinha essas características. Ele tinha os dons do Espírito Santo nele. Ele era completo. E ele tentou mostrar isso para os discípulos e mostrar isso para nós. Então vem a Bíblia e diz que já em Jesus viu uma grande multidão e teve compaixão deles. Por quê? Porque eram, olha a expressão, porque eram como ovelhas que não tem pastor. Eram como ovelhas que não tem pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Jesus não pregava. Jesus, ele ensinava. Você entendeu? Jesus ensinava. A maior parte do ministério de Jesus foi ensinamento. Na verdade, hoje, as pessoas estão eliminando o ensinamento para pregações. E pregações, às vezes, sem fundamentos. Não vou dizer que são todas, não, mas tem umas pregações que não têm fundamento. Eu não vou dizer para você aqui, eu já cansei de dizer isso, que Deus quer te abençoar. Que Deus quer salvar a sua casa. Eu não preciso dizer isso para você. Sabe por quê? Porque você já sabe. Porque Deus é um Deus que gosta de abençoar os seus filhos. Ah, mas você diz assim, mas tem muita gente que não é abençoada. Sim, eu concordo com você. E digo para você a verdade. Mas sabe por quê? Porque eles não estão atuando como ovelhas do redil de Cristo. Você lembra quando eu falei sobre a vara e o cajado? Então, volta lá e assiste de novo para você entender o que eu estou falando. Assim Deus faz conosco, como faz com as ovelhas, o pastor. E Jesus teve aquela íntima compaixão quando ele viu aquele povo que parecia como ovelhas, tudo desgarrado, não sabe para onde vão, tudo perdidos. Por isso que Jesus disse que ele entregou a sua vida, né? Para resgatar o quê? O mundo. O mundo. Agora, vamos ver uma coisa interessante. Aqui. Observamos a fala de Jesus. Tá? Observamos a fala de Jesus. Ele usou a palavra o quê? Ovelhas. E não
qualquer outro animal. Jesus não podia usar qualquer outro animal. E Jesus viu o povo tudo como leão. Sem domador. Não. Porque leão é domado na base do chicote, na base do fogo. Ali no pau mesmo. Não, a ovelha não é assim. Já viu alguém domar cobra? Cobra não se doma. Você pode domar outros animais. Né? Mas Deus usou exatamente, Jesus usou exatamente a palavra ovelha. Porque a ovelha é o animal mais distinto, mais diferente entre todas a animalia. Entre toda a animalia. Todos os animais. É um animal diferente. E um animal produtivo, hein? O quê? Vocês vão ver. Não hoje, mas vocês vão ver. Agora, isto quer dizer que temos uma tarefa a fazer. Reconhecer que somos frágeis e dependentes. Mas as pessoas, tem muitas pessoas que são engraçadas, eu já falei isso agora há pouco, que dizem que não depende de ninguém. Eu não dependo de ninguém. Eu faço o que eu quero, eu não dependo de ninguém. Não tem? Bom, só na fala de você dizer que você é independente e não depende de ninguém, você está falando a maior tolice. Desculpa, mas é a maior tolice que você fala. Vamos tomar um exemplo de uma casa, de uma família. Tem homens, tem mulheres, enfim. E tem homens, principalmente, que dizem assim, eu não dependo de ninguém. Ronca grosso. Mas se a mulher não fizer comida, meu compadre, ele não sabe fritar um ovo. Não é assim? Eu não dependo de ninguém, eu não dependo de você. Não. Para de fazer comida por uma semana, irmã, para ver o que teu marido vai fazer. Vai querer te esgoelar. Não sabe fritar um ovo. Talvez mal vai saber cozinhar um ovo, porque o ovo tem um tempo de cozimento. Se você não cozinhar ele legal no tempo certo, ele fica mole. Fica só para você tomar ele. Não lava a roupa. Deixa a roupa lá, amontoada. A roupa que ele gosta de vestir, ou que ela, sua filha, que fala isso, né? Tá entendendo? Você depende do arroz que você come. Ah, mas eu não gosto de arroz. Ok, mas você depende do pão. Ah, eu não gosto de pão, mas você depende então de sei lá o que você come. Você está entendendo? Nós somos dependentes de tudo. Deus não fez o ser humano independente. Não. Deus não criou nada independente. Nada. Os três trabalham juntos. Pai, Filho e Espírito Santo. A natureza depende de Deus. A natureza depende de Deus. A terra depende do Pai, da chuva, do sol. A terra aqui na Flórida está seca. Sabia? Está seca. E existe uma grande preocupação dos governantes das cidades, somente onde tem mato, que está seco. Daí a palavra maleza, maleza é em espanhol. Mato não está seco, porque pode pegar fogo, ou alguém pôr fogo, como tem acontecido. E a terra depende do que então para que não aconteça isso? Da chuva. Então, você percebe que não existe nada, absolutamente nada, independente. Ninguém, aqui todo mundo é dependente um do outro. Um homem não pode fazer um filho sem uma mulher mulher não pode ter um filho sem um homem, e assim vai. Então, agora tem pessoas que são tão nécias na sua maneira de falar, porque não pensa. E quem fala isso não pensa. Eu não dependo de você. Mora no mesmo telhado, dorme às vezes na mesma cama, senta às vezes na mesma mesa. Sabe, são coisas assim tolas, que nós não observamos. Simplesmente isso. Deus mandou Jesus para mostrar que, além de Ele ser o nosso Salvador e Senhor, nós temos que depender da atuação dEle. Então, para que
Jesus está hoje sentado à direita do Pai, intercedendo? Porque nós dependemos dessa intercessão dele. E para isso, nós temos que ser a ovelha do redil dele. Ele tem que ser o nosso Senhor e o nosso pastor. Porque ele falou para mim pôr essa rádio. Eu disse a princípio, eu não vou pôr. Eu não tenho condições. Nem sei por onde começar. E no fim já passaram-se mais de 4 anos, ou quase 4 anos, que estamos aqui no ar. Tudo é dependência. Nós temos que depender de Deus. Nós dependemos das pessoas. Quando você vai ao mercado para comprar, você depende da mercadoria estar lá. Se lá não tiver, aí você ficou ruim, você ficou mal. Você fica até bravo. Poxa vida, viu? Você depende. Eu, quando saio do mercado aqui, nós temos os caixas que você mesmo paga. Você não precisa ter uma pessoa lá. Tem os caixas que tem as pessoas. Mas tem o caixa que não precisa de ninguém. Mas eu dependo do quê? Da maquininha. Para você passar ali. Então, nós dependemos. E o Senhor Jesus, ele veio e se mostrou. E ele quis mostrar para os discípulos que a multidão, que a terra, depende dele. Mas muitos não querem depender dele. E cai na tolice de dizer, eu não dependo de ninguém. Eu dependo do óculos que eu estou usando, dessa camisa que está me cobrindo. Eu dependo desse telefone que está aí, que você está me vendo. Eu dependo de tudo aqui, gente. Do microfone que eu estou falando, do meu laptop para jogar imagem. Então aqui eu dependo de tudo. Tira tudo de mim, vê o que acontece. Mas o mais importante não é a dependência humana ou física. A dependência mais importante é a dependência espiritual. E eu te pergunto nessa manhã, já quase início de tarde, vai dar meio-dia aqui, de quem você está dependendo? Realmente você é ovelha? Mé. Ou você é um bodezinho, hein? Temos que ver isso, né? Agora, realmente o crente é comparado com uma ovelha. O que Jesus disse? Jesus disse que nos viu como ovelhas. Então o crente deve ter as características de uma ovelha e não de um bode. Aí dá bode. Se tu bobear, dá bode. Ovelha parece com ovelha. E é interessante que muitas pessoas dizem que são ovelhas, mas têm características de outras coisas. Não é assim? Bom dia, minha amiga Carmen da Silva. Puxa vida, eu sempre me alegro, sem demagogia, quando eu vejo você aí. E ela colocou lá, ó, Carmen da Silva, ela colocou, eu sou ovelha. Amém. E eu, pelo menos, penso que também sou ovelha. Às vezes um pouco rebeldinho, porque a ovelha também é rebeldinha, né? Como eu já mostrei antes, que o pastor usa o cajado e a vara, né? Lembra? Bom, tá lá gravado. Se não viu, entra lá no meu YouTube e assiste. Mas, existem, viu, Carmen? Existem pessoas que dizem que são ovelha, mas não são, não. Não são, não. Essa é que é a verdade. Por quê? Você vai ver agora. Eu botei umas fotos interessantes aqui na rádio. Botei ali uns camaradas com chifre, leão, nas caras de pessoas com cara de ovelha e tal, né? Agora veja bem que interessante aqui. Vamos falar de 3 características importantes. Ok? Que podem mudar sua vida. Ok? E distinguir se você é uma ovelha ou um bode. Aí dá bode. Como diz o carioca, aí dá bode. Está disposto para saber isso? Está disposta para saber isso? São 3 características que vamos ver aqui. Hoje talvez não vamos ver, mas vamos ver alguma coisa, mas as 3 não. Porque é muita coisa. Porque tem pessoas que pensam que são ovelhas. Porque gênio, ok? Que a gente fala, tem o meu gênio, né?
que nós chamamos de personalidade e caráter, né? É normal de todo ser humano. Deus não muda, muitas vezes, o caráter de uma pessoa, ou a personalidade, ele não muda. Sabe o que ele faz? Ele modela. Ele aperfeiçoa. Porque Pedro, o Senhor Jesus só mudou ele na parte interna espiritual dele. Na parte humana dele, ele continuou sendo aquele homem viril, aquele homem forte, aquele homem que não tinha medo. Vocês vão olhar a história de Pedro. Só que ele se tornou ovelha. Hello? Está entendendo? Porque tem muito crente hoje que está na igreja que nunca vai ser ovelha. Porque não quer. Porque não quer se submeter ao pastorado. Ao pastorado do Senhor Jesus. Que é através do Espírito Santo. A Bíblia não está aí por acaso. É? A Bíblia não está aí por acaso. E hoje as pessoas têm trocado isso. Eu, na próxima quarta-feira, eu quero te convidar, se você puder assistir, você que está me assistindo aí, a irmã Carmen, se estiver, eu vou começar a falar sobre a palavra de Deus. Sobre a palavra de Deus. Mas no começo, antes de eu começar a falar, eu vou botar um vídeo. Está aqui no meu laptop, eu vou jogar o vídeo para a rádio. Eu vou até pedir para que todos entrem primeiramente na rádio. No site da rádio, Rádio Alvin, na quarta-feira que vem, se Jesus não voltar. Para vocês verem do que eu vou falar. Se é verdade ou não é verdade. Na próxima quarta-feira eu vou anunciar, inclusive, né? Na segunda eu vou anunciar. Eu vou postar no meu Facebook. Para que quem quiser ver, entra na rádio primeiro. Se depois quiser sair da rádio e vir para o Face, para mim não faz diferença não. Pode, que vai me ver do mesmo jeito. Ou aqui ou ali vai ver. Só que lá eu vou mostrar o vídeo. Um vídeo. Sobre o que eu vou falar, que é a palavra. Então tem muitas pessoas que dizem, eu sou ovelha, mas não obedece à voz do pastor. Esse pastor que eu estou falando, não é pastor da igreja também não. Se não obedece essa voz aqui, meu querido, a do pastor da igreja piorou. Aí, ó, babau. Aí que não vai mesmo. Vamos aqui. Então vamos lá. Vamos aqui. Lembre-se que você, ok? Se você não se enquadrar nessas características, não é uma situação desesperadora. Pois nós temos um Deus que criou todas as coisas. Você sabe disso. Ele criou bodes, as ovelhas, e ele pode muito bem transformar bodes em ovelhas. Ele pode. Porque é uma diferença brutal entre a ovelha e o bode, apesar de serem da mesma família. Você sabia isso? Olha aí, dá bode. Aí dá bode. Essa gíria a gente usava no passado. Não vai não, que vai dar bode. Ai, meu pai do céu. A gente não dizia, não vai não, que vai dar ovelha. Não, não vai não. Vai dar é bode, mano. Você vai ver por que a gente usava essa expressão, é muito engraçado. Mas vamos aqui. Vamos aqui. Vamos lá. Primeiro, todas elas foram criadas com uma todos eles foram criados com uma defesa especial. Então começamos a descobrir que somos totalmente dependentes do nosso pastor. Eu já expliquei, já mostrei para vocês que a ovelha é o único animal na face da terra que não sabe se defender. Ovelha. Não falei bode. Falei ovelha. Apesar de ser da mesma família. O que mais? Dependente do nosso, totalmente dependente do nosso pastor. Totalmente dependente de Jesus. Eu pergunto para você, eu pergunto para mim. De verdade, nós dependemos de Jesus? Eu não vou te pôr sugestões na sua cabeça. E tampouco vou tecer outros comentários. Só isso que você pensar. Realmente você depende de Jesus?
Quando a Bíblia diz que ele deu a vida por suas ovelhas, é porque se alguém não fizesse isso, cuidar delas, todas as ovelhas estariam perdidas, pois não tem como se defender sozinhas. Por isso que eu mostrei para vocês quando eu comecei, que Jesus, quando começou o seu ministério, ele viu aquela multidão e ele teve um amor profundo, e o sentimento dele, que era puro, viu que eram como ovelhas. Sabia que o ser humano, ele já sabia, porque ele que criou, que o homem precisa ter um líder, alguém que os guie. O diabo sabendo disso, viu, irmã Carmen? O diabo sabendo disso, o que ele fez? Ele é astuto. E como Jesus já declarou que o mundo está abaixo do comando do diabo, jaz no maligno, está na palavra, e ele sabe que os dias dele estão contados, porque Jesus está às portas para levantar a igreja e vai pegar muita gente de surpresa. Ele começou a trabalhar no mundo. Então hoje, muitos países, ou não sei se todos, porque eu não conheço todos, mas os que eu conheço têm o seu devoto. Não é assim? O Brasil é a Cidinha. O México é Guadalupe. Estados Unidos também tem devotos. Só que eles mostram vários aqui, mas tem devoto aqui dentro. Eu não me lembro qual é agora o principal, mas tem. Enrustido, mas tem. E as pessoas vão pedir para isso. São Lázaro, São Benedito, o santo não sei das quantas. Aqui não existe nada disso. Existe, inclusive, certos dizeres em carros, não aqui que eu nunca vi, mas no Brasil, pede para a mãe que o filho atende. Pera, como? Pede para a mãe, Maria, né? Que o filho atende. Como? Pera, eu abro esse livro aqui, ó. Viu, irmã Carmen? Eu abro esse livro aqui. E aqui me diz que não existe outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus. O Filho de Deus, o homem. Porque ele era homem, e por isso que ele veio na terra. Ele veio para começar a ser o nosso intercessor aqui. Ele veio se mostrar como intercessor nosso aqui. Tanto que você lê lá no capítulo 17 de São João, a oração que ele fez por nós. Intercedendo. Então não existe esse assunto que se fala com a Maria para falar com Jesus. Você vai direto a Deus através de Jesus. E ponto final. Agora, o diabo tem trabalhado para enganar as ovelhas. Porque o mundo inteiro, quando o Senhor olhou, ele viu como ovelhas. Só que uns hoje são bodes. Tem. E tem até ovelha lá no meio, que está perdida. Por isso que o Senhor Jesus disse o que para a igreja? Ó, minhas ovelhinhas, vocês geram ovelhas. Vão lá. Vai, ide. Não é assim? Não, isso é trabalho do pastor. Ele ganha para isso. Ah, é? Quem gera ovelha é ovelha. E o pastor cuida de ovelha. Ensina, tira o carrapicho. Passa o azeitezinho na cabeça, como eu mostrei aqui. Fantástico isso. O pastor está para cuidar da ovelha. E a ovelha está para obedecer o pastor. Porque senão ele pega aquela varinha dele e lança nela, ou pega o cajado e puxa pelo pescoço. A pastora Simone, dando esse estudo bíblico na quinta-feira agora, ontem, ela usou, porque ela falou sobre o cuidado do pastor. Ela tem um cajado, que quando ela foi consagrada pastora, ela estudou a teologia aqui nos Estados Unidos, 4 anos e tal, e na consagração dela, ela ganhou o cajado e ganhou uma Bíblia. Não sei se ganhou vara não, mas o cajado ela ganhou. E ela usou o cajado, ela mostrou, bonito. Eu queria ter um daquele, muito bonito o cajado. Que ele é assim, né, a ponta. E ele tem especificação porque ele é assim. Já mostrei, está gravado, né? Então, nós somos ovelhas, nós não sabemos nos defender sozinhos. Aí você vai na palavra de Deus, a gente vê o contrário do que se faz o homem hoje. Né? Os cristãos hoje se pegam na igreja, se batem. Se batem, se pegam mesmo, a pancada mesmo, a soco, com tapete e tudo mais. Biblicamente está fora, porque a Bíblia não diz isso. E olha que nós não aceitamos, porque a Bíblia diz que se te derem um tapa na sua cara, do lado direito, dá o lado esquerdo também. Não é assim?
Se pedir a sua capa, dá a túnica também. Não está escrito isso? Mas quando que nós queremos fazer isso? Você está entendendo? Então nós estamos perdendo hoje, como filhos de Deus e na semelhança de ovelhas do rebanho de Cristo, essa característica de ovelha. Estamos podendo ser qualquer outro animal. Qualquer outro animal. Mas não ovelha. Porque a ovelha obedece. Jesus disse, eu sou o bom pastor. E as minhas ovelhas me conhecem. Ouvem a minha voz. E mais do que isso, me seguem. Você já reparou que o único bando de animal, o único grupo de animal que vai a pessoa na frente é a ovelha? Os outros animais, se eles vão levando para um lugar, eles vão dos lados e atrás e vão enxotando. Vai com o cachorro, vai com tudo. Inclusive os cachorros ajudam as ovelhas a ficar no redil. Mas vão dos lados. Na frente só vai o pastor. E elas vão seguindo o pastor. É interessante isso. Nós temos olhado para o nosso pastor, o nosso Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo. Ele vem buscar as suas ovelhas. Agora, seria muito bom se esta característica fosse evidente em nós, pois sempre queremos nos defender, queremos fazer que a nossa própria justiça prevaleça. Achamos que estamos sempre certos. Não é assim, irmã Karen? E lutamos por isso. Não é assim? Lutamos por isso. Até o fim. Isso acontece com todos nós. Muitas vezes, parecemos mais com cabras do que com ovelhas. É só alguém o quê? Quiser pisar em nós, e nós queremos dar logo uma chifrada, não é assim? Uma cabeçada, não é assim? A Bíblia diz que Ele é quem nos defende. Quem nos protege. Não podemos perder esta característica. Somos ovelhas e não cabras. Eu me lembro que uma vez eu estava em Santos. Eu era o primeiro secretário do ministério. Nós fazíamos uma triagem antes das pessoas se reconciliarem. Era embaixo, no salão embaixo do templo. E eu estava sentado lá no púlpito e veio um irmão me chamar. Pastor Elias, precisamos do senhor. Falei, é mesmo, irmão? O que houve? Ah, tem uma irmã aí que o senhor vai precisar nos ajudar. Ok, saí do pedido de licença para o meu pastor, meu irmão. Fui atender o caso. Engraçado que eu descobri um outro caso, que eu não vou contar o segundo caso, mas só o primeiro. O primeiro caso era que a irmã tinha brigado na porta da igreja e tinha se agarrado com outra irmã. Ovelha. Disse que é ovelha também, né? Mas a atitude não era de ovelha, era de cabra. Acaba um culto e duas irmãs vão se pegar na porta da igreja? Você está me entendendo o que eu estou dizendo? Não é a história não, gente. Eu vivi muitas experiências na minha vida como pastor. Então eu estou te falando uma coisa que eu sei. E o que está escrito aqui. Nós estamos falando. Nós temos que ter característica de ovelha. Nós não podemos ser bobo, ser trouxa. Não. Por isso nós temos um pastor. Por isso nós temos um líder. Porque o pastor tem que estar com o olho sobre as ovelhas. Eu já falei sobre isso. É normal das ovelhas quererem às vezes até brigar. É normal entre elas. Elas dão cabeçada uma na outra, mas não é com chifre, né? Porque ovelha não tem chifre. E são muito amigas as ovelhas. São de pouca briga. É um animal pacífico. Vai mexer com a cabra para você ver com o bode. Aí dá bode, irmão, dá bode. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5,7. Lançando sobre ele. Ele é o nosso pastor. Irmã, está com problema, está com dificuldade, está com dúvida. Irmão, ei, vai, fala com ele. Com quem? Com Jesus. Que às vezes o seu pastor nem consegue resolver, mas Jesus sim pode. Se o seu pastor não consegue resolver, você vai com Jesus. Porque Jesus, para ele não tem bronca. Para ele não tem dificuldade.
né? São situações, às vezes, que o homem não consegue, mas Jesus consegue. Temos que crer. O que mais? Quando nos autodefendemos, estamos dizendo para Jesus, presta bem atenção nisso. Quando eu quero me defender, eu quero ir por minha conta própria, pá, é o mesmo que estivéssemos dizendo para Jesus. Não preciso de ti. Ai, papai, eu estou dizendo que a atitude que nós tomamos é o mesmo que disséssemos para ele, não preciso de ti. Tua defesa não serve para mim. As tuas decisões sobre meus problemas não são as melhores. Uau! Tu não sabes o que é melhor para mim. Ai, papai. Isso na nossa atitude. É como se estivéssemos dizendo isso para Jesus. Eu sei me defender e sei o que é melhor. Ai, papai. Porque sou eu quem estou sentindo e vivendo os problemas. Sabe o que acontece com ele? Ele fica só te olhando. Que nem essa foto que eu botei aqui, que é uma foto linda. Quer ver? Ele fica sentado assim, de longe, porque a terra para ele cabe na mão dele. Então ele fica olhando para sua cara. E você dizendo com as suas atitudes, isso que eu coloquei aqui. Ele realmente é o bom pastor. Ele realmente cuida das suas ovelhas. Daquelas ovelhas que realmente vêm atrás dele. Aquelas ovelhas que ouvem a voz dele. Se você não me acompanhou desde o início, quando eu comecei esse estudo, eu te faço um convite. Vai lá, entra lá no meu YouTube e assiste. Está tanto em espanhol como em português. É um negócio tão impressionante isso, que me deixa aterrado, assustado. Aterrado é em espanhol, me deixa aterrado, hermano, me deixa assustado. É aterrador. A semelhança que existe entre nós, seres humanos, e as ovelhas. Porque tem muita gente dentro da igreja hoje que não é ovelha não, gente. Parece mais com um cabrito, parece mais com um cavalo, parece mais com um leão, parece mais com uma cobra, né, do que com uma ovelha. Porque a ovelha é simples. A ovelha, o trabalho que a ovelha dá em relação aos outros animais é mínimo. Mínimo. Começo a falar nisso, começo a ver na minha mente coisas que eu já falei e que está na palavra, né? Que ela tem quatro compartimentos no estômago, a ovelha. É o maior órgão da ovelha, é o estômago. E ela come o dia inteiro. Aí eu pergunto, quando é que nós olhamos Bíblia? Quando nós lemos Bíblia? Quando que nós estamos... Outro dia eu estava com a minha esposa é como se fosse um hospitalzinho, mas não é um hospital não, é uma clínica gigante, muito boa, vários médicos. E entrou uma senhora americana. Não esqueço isso. E a sala cheia de gente. Era gente no celular, era gente no iPad, era gente com livro, tudo assim, pessoas acima dos seus aí 45, 40 anos. E de repente entrou uma senhora americana. Entrou com uma Bíblia na mão. E um caderno. Olha, ela chamou a atenção com aquilo. Porque ela estava trazendo Jesus com ela. Que Jesus é a palavra. Ele é a ação de Deus. Não sei se você sabe. A Bíblia é a representação de Cristo para nós. Você pegando na palavra de Deus na Bíblia é como se você estivesse abraçando a Jesus. Porque representa Ele. A palavra de Deus. Nós vamos falar sobre isso a semana que vem. Eu já avisei. Você não perca. Mas eu quero que você entre comigo pela rádio, que você vai ver o vídeo que eu vou colocar aí.
antes de eu começar a falar. Essa mulher chamou a atenção, até de mim. Não fiquei escandalizado, né? Não, achei impressionante. Todo mundo com uma coisa na mão, ela entrou com uma Bíblia. E ela não ficou parada com a Bíblia. Ela se sentou numa cadeira e todo mundo olhava para aquela mulher, a senhora. Abriu a Bíblia. Não sei se estava fazendo estudo bíblico, porque ela estava fazendo, sei que ela escrevia no caderno. A ovelha come o dia inteiro. Isso me vem na mente, nítido, mas bem nítido. E nós aí falhamos. Por isso que as ovelhas hoje, no redil do Senhor Jesus, estão desnutridas. Primeiro, que não ouve o seu pastor, que é a palavra. Segundo, que não lê palavra. Não participa de cultos de estudos bíblicos. Nosso Ministério de Santos, pelo menos, eu escuto dizer que todas as sextas-feiras tem culto de estudo bíblico. Importante, não importa o tema, é importante. Os irmãos têm que aprender. Na próxima semana vamos falar da segunda característica, outra característica da ovelha. Mas não hoje, semana que vem. Se Jesus não voltar, na outra sexta-feira. Então, eu te convido, meu irmão. Te convido. Vamos nos enfocar nas coisas de Deus. Enquanto nós podemos, porque Jesus está às portas. Eu andei espalhando uns vídeos ontem pelo MSN. Se eu tiver a Carmen aqui, que eu acredito que eu tenha, eu vou enviar para ela. Eu não sei se ela já viu esse vídeo, né? É um vídeo impressionante. Esse vídeo que eu vou ver se eu acho aqui. Se eu estou pondo o nome dela aqui no celular, se eu achar ela aqui, eu já vou enviar já para ela poder assistir. É a Carmen da Silva. Está aqui, 702, está aqui. Essa aqui, é o dela aqui. Vou enviar para ela. Para ver como é que estão as coisas. Nós estamos vivendo exatamente esse tempo aqui que vai acontecer. E vai ser difícil. Por isso que eu digo para vocês, irmãos, vamos buscar a Deus. Vamos buscar a Deus. Vamos buscar a Deus. Not send. Not sent. Por que not sent falou para mim aqui? Não sei o porquê. Ok? Então, gente, vamos buscar a Deus. Eu agradeço a cada um de vocês pela audiência, pela paciência. Hoje é sexta-feira, agradecemos a Deus porque terminamos mais uma semana. Estamos aqui sempre na presença do Senhor, trazendo a palavra de Deus em português, espanhol e inglês, hinos 24 horas. E eu espero que você tenha um final de semana abençoado. Não se esqueça, não deixe de ser ovelha. Ok? Vamos agradecer. Paizinho Santo, Pai querido, nós te louvamos. Nós te engrandecemos porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso Pai. O Senhor é o nosso pastor. E nós somos suas ovelhas. Ajuda-nos, Pai. Dirija-nos segundo o teu caminho, para que possamos estar de acordo com a tua vontade e com a tua palavra. Abençoa cada irmão que está através da Rádio Alfa Internacional, aqueles que estão através do Facebook e aqueles que vão ver através do YouTube. Que a tua palavra, Senhor, que é poderosa, possa tocar os corações. Muito obrigado por tudo, Pai. Nós te agradecemos e o fazemos no santo nome de Jesus, teu Filho amado que vive e reina para sempre. Amém, amém e glória a Deus.